Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque. Estou passando aqui muito rapidamente para dar uma dica bem rapidinho, que eu sei que é uma confusão muito comum. Muitas vezes se confunde o trabalho forçado, que é uma pena constitucionalmente proibida, com o trabalho obrigatório, que está previsto na nossa LEP, a nossa Lei de Execução Penal. Como compatibilizamos isso? A Constituição nos diz que é proibida a pena de trabalhos forçados. A Lei de Execução Penal nos diz que o trabalho do preso é obrigatório e, eu já antecipo, essa previsão da nossa Lei de Execução Penal ela é constitucional. E por que isto? Porque os dois institutos, a despeito da terminologia poder levar a algum tipo de confusão, eles não se confundem. Meus amigos, vejam que o trabalho forçado significa utilizar a violência física para compelir alguém ao trabalho. E isto, realmente, por óbvio, precisa ser proibido constitucionalmente. Isso é o que se fazia no abjeto período da escravidão, em que escravagistas colocavam os feitores com chicotes na mão para chicotear e arrebentar ali o corpo das pessoas escravizadas. Isso, evidentemente, é de uma desumanidade absurda, incompatível com qualquer processo civilizatório minimamente digno e, evidentemente, precisa ser constitucionalmente proibido mesmo. Não tem como obrigar um preso ou qualquer outra pessoa a trabalhar mediante o emprego da violência física. Então, isso é trabalho forçado, isso é pena constitucionalmente proibida. Veja como é diferente da pena do chamado trabalho obrigatório. A pena não, o trabalho obrigatório, previsto na Lei de Execução Penal. O que significa isso? Significa que o preso tem uma obrigação jurídica de trabalhar. Uma obrigação jurídica de trabalhar. E o que acontece se ele não trabalha? Ele sofre consequências jurídicas. A título de exemplo, o preso que não trabalha, podendo trabalhar se não fizer, ele vai ter ali, por exemplo, ele não vai ter o mérito carcerário, é o chamado bom comportamento carcerário, tecnicamente mérito carcerário. Sem o mérito carcerário, ele não vai conseguir progredir de regime. Sem o mérito carcerário, se ele já progrediu, ele vai poder regredir de regime. Ele não vai obter o livramento condicional. Ele não vai conseguir a remissão da pena. Vai poder caracterizar uma falta disciplinar. Então, ele sofre as consequências jurídicas do seu comportamento desidioso. Então, por isso que o trabalho do preso ele é obrigatório, mas não é um trabalho forçado. Então, é compatível com a Constituição a previsão da LEP, Lei de Execução Penal, de que o trabalho do preso é obrigatório. Agora, o trabalho não pode ser forçado, não se pode utilizar violência física para obrigar ninguém ao trabalho. Só para a gente fechar aqui, importante lembrar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei de Execução Penal quando estabelece que não há a observância integral dos direitos trabalhistas por parte do preso. A título de exemplo, estabelece a Lei de Execução Penal que o preso pode receber uma remuneração inferior ao salário mínimo, no patamar de pelo menos 75% do salário mínimo. O Supremo entendeu que isso é constitucional, porque no que se refere ao preso, o trabalho ele tem também um quê de caráter aflitivo relacionado à pena, sem prejuízo de termos também ali a função educativa do trabalho. Quer dizer, a pena, o trabalho ele integra ali a composição da ideia de pena. Por isso que não há o trabalho propriamente dito como dos trabalhadores livres e, portanto, o preso, o trabalhador, ele evidentemente possui direitos, mas não os mesmos direitos dos demais trabalhadores, como, por exemplo, a obrigatoriedade de percepção de um salário mínimo. O Supremo, inclusive, adicionou aí, a título de esclarecimento, que também precisamos lembrar que existem os custos da manutenção do preso e que o trabalho do preso também serve para a contribuição para esse custeio, tá bom? Então essas algumas considerações aqui, meus amigos, sobre trabalho forçado, trabalho obrigatório e direitos trabalhistas para o condenado que trabalha, tá bom? Encerro por aqui. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.